Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da primeira carta aos Coríntios, aqui na Bíblia de Estudo Max Lucado, versão NVI, se eu não me engano, capítulo 8. O capítulo 7 foi acerca do casamento. Agora, capítulo 8. Essa nota aqui é do 7 e tem uma nota aqui do 8, uma nota lateral. Só que o 8 é curtinho, né? Então nós vamos fazer o 8 e o 9. Capítulo 8. A comida sacrificada aos ídolos. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que vocês têm. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Capítulo 9. Os direitos de um apóstolo. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se os outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito.
Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos para as notas laterais. Então, do 7 eu já fiz. Tem essa do 8 e do 9 aqui, ó. Então, vamos lá. Lições para a vida. Localize-se. Alguns cristãos questionaram os direitos de Paulo como apóstolo. Ele respondeu declarando que os direitos que os apóstolos reclamavam eram muito razoáveis. No entanto, ele mesmo não havia reclamado nenhum deles. Para Paulo, nada era mais importante do que propagar o Evangelho. Por isso, valia a pena o sacrifício de abrir mão de qualquer direito. Observe, uma das nossas principais prioridades deve ser preparar as pessoas para que entendam o Evangelho. Embora Deus nos dê muitas bênçãos e direitos, temos de estar dispostos a abrir mão de qualquer um deles, se isso puder ajudar alguém a conhecer Cristo. Medite. Você pode proteger sua reputação ou a dele, de Cristo? Você tem uma escolha. Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Cristo abandonou a reputação dele. Ninguém em Nazaré o saudava como Filho de Deus. Ele não se sobressaiu entre as crianças e jovens de sua época. Os amigos conheciam-no como um carpinteiro, não como alguém condecorado. Sua aparência não chamava a atenção. Sua posição não lhe conferiu nenhum crédito. No Natal, Jesus abandonou os privilégios divinos e vestiu dores terrenas. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se.
mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, 6 e 7. Deus procura aqueles que agirão da mesma forma, aqueles por meio dos quais Ele possa entregar Cristo ao mundo. Aplique. A sociedade encoraja-nos a assumir nossa posição e exigir nossos direitos, mesmo em detrimento de outros. No entanto, Jesus e os escritores do Novo Testamento apontam repetidamente a alegria que recebemos quando nos humilhamos e nos sacrificamos. Por que não abdicar de seu tempo livre e usá-lo para compartilhar com um novo cristão uma lição que aprendeu recentemente? É isso, gente. Chegamos aqui ao final do capítulo 9 e amanhã a gente volta para a sequência. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.